eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar de Love, Death and Robots, que é uma série de animação que estreou na Netflix um tempinho atrás, mas como a vida está muito louca, eu demorei bastante pra conseguir falar aqui no canal. E ela é uma série de antologia, que eu já vou explicar certinho como que funciona e tudo mais, e eu tava um pouquinho em dúvida se eu recomendava ela aqui no canal ou não, porque teve várias coisas dela que eu não gostei, ao mesmo tempo teve outras que eu amei, e eu optei por fazer esse vídeo porque eu acho que tem muito a ver com tudo que eu gosto, sabe? É uma série de animação de ficção científica que combina vários estilos de animação, então mesmo que eu não tenha gostado de algumas coisas nela, eu acho que vale muito a recomendação pra vocês conhecerem, e aí vocês julgam se vocês curtiram ou não. Então, pra começar, caso você nunca tenha ouvido falar, Love, Death and Robots é uma antologia de animação que é produzida pelo Tim Miller e pelo David Fincher. Os dois são bem conhecidos, envolvidos em vários projetos, mas se eu for citar aqui, Tim Miller é Deadpool e David Fincher é Clube da Luta. Então são dois nomes muito conhecidos no audiovisual, e eles queriam fazer esse projeto para homenagear e trazer de volta as animações mais adultas de ficção científica, por exemplo, Animatrix, Heavy Metal, esse tipo de coisa. Eles queriam trazer de volta essa vibe. E o que eu achei legal é que realmente um episódio é muito diferente do outro. Como é uma série de antologia, as histórias não são conectadas. Vamos pensar que é tipo Black Mirror, sabe? Black Mirror não é nem de longe a primeira série de antologia. Inclusive, ela pega conceitos de outras séries que vieram muito antes dela, tipo Twilight Zone, né? Além da Imaginação, Outer Limits e várias outras. Mas é só pra exemplificar aqui que são episódios que não são conectados um ao outro, né? São histórias independentes. Isso aqui é uma série de antologia. Então, Love, Death and Robots funciona mais ou menos assim. Você pode assistir aos episódios na ordem que você quiser. Você pode parar e daqui a um mês você volta a assistir. Você vai entender porque aquele episódio funciona sozinho. E esses episódios são super curtinhos. São 18, mas a duração deles é de 6 a 17 minutos. Então, eles são realmente curtas animados. O que eu acho bacana é que além da história ser muito diferente entre um curto e outro, o estilo de animação também muda pra caramba. Você tem nessa antologia vários exemplos de técnicas de animação diferentes. Tem desde episódios 2D animados tradicionalmente, até episódio 3D estilizado, 3D fotorrealista, aquele CGI bem pesadão, sabe? Cenas de batalha com CGI mega pesado, episódios que tem atores reais fazendo motion capture, né? A captura de movimentos faciais pra serem transportados em CGI na tela. Então, realmente, pra mim, Love, Death and Robots tem como principal atrativo essa demonstração de várias técnicas de animação incríveis. Eles reuniram vários estúdios de animação do mundo todo pra fazer os episódios. Cada episódio é feito por um estúdio diferente. Tem desde estúdio que faz cutscene de jogo até estúdio que trabalha com animação tradicional. Então, esse esforço realmente de fazer uma declaração de amor à animação em todas as suas formas é um dos motivos que eu mais recomendo Love, Death and Robots. Realmente é muito bacana você ver como que cada episódio vai retratar aquela história. E outro motivo legal é que vários dos episódios são adaptações de contos ou histórias de autores da ficção científica de hoje em dia. Então, por exemplo, tem 3 episódios que são baseados em histórias do John Scalzi, que é o autor de Guerra do Velho e Encarcerados, que inclusive eu já comentei no clube de leitura aqui no canal, vai estar linkado aqui na descrição. Tem a história do Ken Liu, por exemplo. Tem vários autores que às vezes não chegam tanto ao público que não é do nicho da ficção científica. Então é muito legal ter essas adaptações em curtas animados, mostrando essas histórias pro público mais geral. E eu comparei mais cedo Love, Death and Robots a Black Mirror, mais pela questão da antologia. Mas se você for pensar, tem um pouco também de comparação nessa questão da ficção científica, né? Mas eu acho que Black Mirror é muito mais de como a tecnologia afeta as vidas humanas, sendo que Love, Death and Robots tem um escopo muito maior. Então você não precisa ter humanos, você tem uma história protagonizada por 3 robôs, por exemplo, que é um dos melhores episódios da série, inclusive, que se chama 3 robôs. E é uma história de comédia com 3 robôs fazendo turismo num cenário pós-apocalíptico. Aí tem outras que mostram viajantes espaciais, outras que mostram guerras, outra que fala sobre um artista que gosta de retratar o cosmos. Então as histórias são muito variadas, e o que eu acho muito bacana é que mostra também que ficção científica não é necessariamente só navinha e alienígena. Claro, tem isso também, mas tem outras histórias que estão no escopo da ficção científica e também que não precisa ser só drama ou aventura, pode ser comédia, pode ser só especulação. Tem um episódio, por exemplo, que fala sobre como uma sociedade foi dominada pelo iogurte, que o iogurte ganhou consciência e começou a dominar uma sociedade. É um episódio de comédia. É muito legal poder mostrar o alcance da ficção científica, sabe? Que apesar da gente considerar um gênero ficção científica, as histórias dentro dela são de vários gêneros. Ficção científica é muito mais um termo guarda-chuva pra condensar todas essas histórias, mas elas entre si são muito diferentes, e eu gosto que Love, Death and Robots dá abertura pra esse tipo de coisa. É muito raro a gente ver investirem em ficção científica de comédia, assim,
assim, com tanto orçamento e pro público geral. Aí tem o que eu não gostei de Love, Death and Robots, que aí você vê se você acha uma desvantagem ou não. Por ser uma antologia, assim como Black Mirror, tem episódios que são muito legais e tem episódios que são bem questionáveis, assim, que eu não gosto tanto. E eu acho que essa é a questão com toda a antologia. Você tem os seus altos e baixos ali, não dá pra todos os episódios seguirem o mesmo padrão, porque o padrão é diferente pra todos eles. Mas o que eu achei complicado de Love, Death and Robots é que a média não é super boa. Eu acho que tem sim episódios excelentes, mas eles são uma minoria, sabe? E tem alguns episódios que eu simplesmente não curti. Mas eu acho também que o seu gosto pode ser diferente do meu, então vale a pena tentar e ver quais você curte ou não. Inclusive, se você já assistiu, deixa aí embaixo nos comentários quais são os seus 3 ou 4 preferidos. Outra questão que eu achei bem complicada em Love, Death and Robots é o conceito do que é adulto. Porque uma coisa interessante da ficção científica é que ela traz discussões muito maduras. Isso por si só já é algo que é considerado adulto. E eu acho que os produtores e os estúdios optaram por uma visão do que é adulto que é meio infantil, na minha opinião. É bizarro pensar isso. Mas se você for, por exemplo, perguntar pra um menino adolescente como que eu transformo essa história em uma coisa mais adulta, provavelmente ele vai falar: coloca mais sexo, mulher pelada e sangue. E eu acho que foi meio que isso que a galera responsável por Love, Death and Robots tentou colocar. Tem muitos episódios que mostram peitos assim aleatoriamente, não tem por que ter peitos naquele momento. E assim, eu não acho nem um pouco ruim mostrar peito, entendeu? Pode mostrar, não tem problema. Mas pareceu muito que eles quiseram colocar pra serem mais adultões, só pra, olha só como a nossa série é para adultos, tem um mamilo aqui, que eu não posso mostrar porque o YouTube vai derrubar meu vídeo. Isso é o tempo todo. É lógico que tem episódios que, se você for parar pra pensar, tem motivo pra ter uma mulher pelada ali, mas em vários deles é muito gratuito. Tipo, a pessoa tá correndo pelada no meio da rua, ela tem um momento pra respirar e perceber: nossa, é mesmo, estou pelada, e ela não vai e fecha a roupa. Ou um momento que a personagem tá conversando e aí, tipo, olha só, minha blusa é super larga, olha meu peito aqui. Esse tipo de coisa que eu acho que, em vez de parecer que é algo mais maduro, pareceu realmente que é um adolescente querendo tornar as coisas mais adultonas. Assim como alguns episódios que são muito focados em guerra, em tiro, em piu-piu-piu-piu-piu, que aí eu acho que é mais uma questão de gosto minha, que tem temas de ficção científica mais legais pra você abordar, sabe? Discussões mais legais. Não impede que tenha guerra, é claro que não, gente. Eu acho que cenas de guerra podem ser necessárias e tudo mais, mas tem episódios que são muito focados em tiroteio, em combate de nave contra nave. E assim, eu super acho que tem público pra isso. Eu também sou o público disso, mas eu acho que ficou um foco muito grande em determinados episódios. Talvez se o foco fosse um pouco menor nas coisas maduras que a gente vai incluir aqui, no sangue, nos peitos, no sexo e tudo mais, eles tivessem se dedicado um pouco mais a melhorar a história, os diálogos, as questões humanas e sociais, que são o cerne da ficção científica, sabe? Ficção científica tem a navinha, tem o tiro, tem o robô, tem o alienígena, mas no fundo é um monte de história pra gente discutir questões humanas. Elas são criadas pra isso. Então eu acho que faltou um pouco dessa questão humana em Love, Death and Robots. Tanto que eu acho que alguns dos episódios mais legais são esses que questionam os desejos humanos, a vingança, a personalidade e a essência dos humanos. Esses são alguns episódios que eu acho que são os mais legais de todos. Mas é claro que você pode discordar de mim, por isso que eu decidi fazer esse vídeo, entendeu? Não é porque eu não amei todos os episódios que a série é ruim. Eu acho até que é uma iniciativa muito legal e eu tô torcendo pra que tenha uma outra temporada, não sei se a Netflix chegou a confirmar ou não, mas que nessa outra temporada eles possam melhorar em cima do que eles já fizeram, sabe? A iniciativa é muito bacana e eu acho que é muito legal ter pessoas adultas valorizando a animação. Apesar de ser animação adultona, que seja animação. Então comenta aqui embaixo o que você achou de Love, Death and Robots e se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima!